Olá, boa noite, meus queridos, meus amados. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. E sejam bem-vindos aí a mais um estudo bíblico ao vivo comigo, o pastor Wendel Costa. E vamos hoje dar continuidade, ao nosso estudo sobre o tema esperança. Ainda será o último tema deste ano, de 2018. Um tema bem interessante, muito importante. E eu tenho tido um bom feedback das pessoas falando como têm sido abençoadas através desse estudo bíblico, Então, muito bem, vou só verificar aqui como é que está o som, a transmissão. Também convido você a compartilhar aí o nosso estudo. Ok. Vamos lá, sem mais delongas. Hebreus, no capítulo 6, versículos 18 e 19, que é praticamente a base do nosso estudo, diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Queridos, a palavra de Deus é uma rocha, é algo imutável, porque o nosso Deus, o nosso Criador, ele não pode mentir. A mentira não faz parte da natureza de Deus. A mentira é o primeiro mentiroso, o pai da mentira foi Satanás. O anjo rebelde que se rebelou contra Deus e quis estabelecer um reino próprio, com inveja do ser humano, com inveja do homem, porque o homem recebeu de Deus um reino, um mundo inteiro para o homem dominar. E de fato Satanás ele não é inimigo de Deus. Ele, claro, ele tenta atingir o coração de Deus, mas não é possível Deus ter inimigos. De fato, Satanás é inimigo do homem. Desde o princípio, quando Deus o criou para ser o querubim da guarda, Deus o criou como um anjo lindo, maravilhoso e poderoso, muito sábio, mas foi dado para servir ao homem. E ele desejou ter o que o homem tinha, Então ele é o pai da mentira, ele é o nosso inimigo, o nosso adversário do homem, do Filho de Deus. Nós somos os filhos de Deus, o homem foi criado para ser filho de Deus, Mas, enfim, vamos lá. Nós, através das promessas que Deus nos faz, em especial esta promessa que foi dada para a salvação, a nossa salvação através de Jesus Cristo, ela foi dada com o juramento do próprio Deus. Em algumas ocasiões na Bíblia, Deus jurou por Ele mesmo, porque não havia outro maior por quem jurar. E esses juramentos do Senhor, nosso Deus, servem para nos garantir. Deus está garantido duplamente, através de duas coisas que são imutáveis, que é a palavra de Deus, que não pode mudar. Então, em dois momentos, Deus confirma, jura, por aquilo que ele disse, ele jura por si próprio, para nos trazer uma forte consolação através dessa esperança, dessa expectativa de que aquilo que Deus falou, ele também irá cumprir. Ok? Então a esperança bíblica ela era colocada pelo próprio Deus, nós vimos isso já, creio que na aula passada, está lá em Romanos capítulo 15, quando Deus é chamado Deus da esperança. Deus comunica a esperança ao nosso coração através da sua palavra, assim como é com a fé, com o amor, com a paciência, com tudo. Todo o fruto do Espírito é comunicado para nós através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela revela quem é Deus. Lá em 1 João, no capítulo 4, os versículos ali 7 e 8, diz que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o amor, ele não é um sentimento, o amor é um conhecimento. É uma virtude que vem através do conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus para podermos andar em amor.
E da mesma forma é com a esperança. Nós precisamos conhecer a Deus através da sua palavra, para que nós possamos andar em esperança. A esperança, do grego elpis, é esta expectativa que é posta dentro do nosso coração pela própria palavra de Deus. A esperança bíblica, ela é, como diz aqui no versículo 19, diz: a qual temos como uma âncora da alma, segura e firme. A palavra firme aqui é a palavra grega, salvo engano, é vevéas, na pronúncia atual do grego. E ela quer dizer estável. A palavra de Deus não muda, ela é estável. Deus não muda com o tempo, Ele não muda com as experiências, Ele não cresce em entendimento como nós. Nós precisamos crescer em entendimento. Deus, Ele é uma coisa só, Ele não muda. Lá em Tiago, no capítulo 1, diz que no nosso Deus não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda e a sua palavra não muda. Jesus também falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não irão passar. Veja só, o mundo, os céus, a terra, todas essas leis que Deus criou, que até hoje não mudaram, nós vimos já isso, mas continuam firmes, continuam, o sol ali emanando a luz, a terra girando em torno do sol, tudo isso continua firme desde que a gente nasceu, desde o início da criação. Isso não muda, porque Deus não pode mudar, a sua palavra não pode mudar. Mas Jesus chega a dizer que até mesmo os céus e a terra haverão de passar, haverão de ser trocados, haverão novos céus e nova terra, mas a palavra de Deus não mudará, continua a mesma. E isso é maravilhoso. O nosso coração precisa ser ministrado nessas verdades, porque o mundo oferece, nesse mundo caído, ele oferece alternativas, oferece opções para a esperança bíblica, ela concorre aí com as opções que o mundo dá, e nós vamos ver duas coisas, vamos dizer assim, duas fontes de esperança que o mundo oferece para nós e que eu chamei de falsa esperança, porque é uma esperança que ela não é como a esperança bíblica. Então é uma esperança que pode lhe trazer frustração, pode lhe trazer dores, é a falsa esperança. Então nós vamos começar meditando, vamos lá para Jeremias capítulo 17, vamos ver aqui, Jeremias 17, vamos ler a partir do versículo 5, eu coloquei aqui já, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então a primeira opção de falsa esperança que concorre com a esperança bíblica é quando nós depositamos nossa confiança, nossa esperança, nossa expectativa nos homens. Queridos, eu já morei no interior, e lá no interior, toda a vida, em época da eleição, começam as promessas, os políticos vão tentar lá se eleger para o poder executivo, legislativo, e sempre há aquela coisa da promessa, dos políticos, e as pessoas muitas vezes aí votam com base nessas promessas dos homens, e muitas vezes se decepcionam, porque o ser humano, ele é falho. Há até mesmo pessoas que são mais íntegras, pessoas que elas não saem dizendo palavras vãs assim, mas pode acontecer alguma coisa, De repente você se compromete a chegar numa reunião, por exemplo, de tal hora, e de repente acontece um engarrafamento, acontece um acidente de trânsito, que impede você de chegar àquela hora de cumprir a sua palavra. Então, coisas desse tipo acontecem. Eu até já contei aqui que, quando eu era criança, até o comecinho da adolescência, eu achava que, quando eu me tornasse adulto e tivesse um emprego, meu salário ia ser todo gasto com refrigerante, com balas.
Eu não entendia porque os adultos não gastavam o salário deles com essas guloseimas, porque eu amava. Quando eu pegava um trocadozinho, eu recebia um dinheiro dos meus pais, meus avós, eu corria para comprar chiclete, para chocolate, essas coisas. Porque, né, nós éramos pessoas relativamente pobres, né, eu morava no interior, minha mãe era professora aqui do estado na época, meu pai às vezes tinha emprego, às vezes não tinha. E era assim, nossa situação era uma situação, né, tinha uma vida um pouco melhor do que a maioria dos meus colegas, mas nós éramos pobres, né, não tínhamos carro e coisas assim. Então, todo o dinheiro que eu pegava, eu comprava de balas, essas coisas, né? Eu achava estranho porque que os adultos não faziam isso. Então, eu tinha essa expectativa de que quando eu tivesse um bom emprego, eu iria gastar praticamente todo o meu salário com guloseimas. Obviamente, quando eu me tornei adulto, deixei, né, as coisas de menino, né, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13. Muito bem, então nós aprendemos com as experiências, nós mudamos, pode acontecer uma coisa ou outra que nos impeça de cumprir a nossa palavra, né? Nós sabemos aqui no Brasil há uma grande corrupção, as pessoas votam por causa de promessas e elas confiam, né, demais nas palavras dos homens e muitas vezes se frustram e né, a esperança delas, a expectativa delas é frustrada. Com Deus não há esse problema, né? Então, quando nós depositamos a nossa esperança na palavra de Deus, né, a fé, ela dá este fundamento, né, o firme fundamento dessa expectativa, dessa esperança. Então, nossa esperança ela não traz confusão, como está escrito lá em Romanos capítulo 5. A esperança bíblica não traz confusão. No original, essa palavra confusão não leva você a passar vergonha. Você não é envergonhado quando a sua expectativa está realmente naquilo que Deus falou. Você está em fé e em esperança. Mas quando nós confiamos nos homens, né? Nós não confiamos em Deus, nós confiamos nos homens, nós caímos em maldição. Nossas esperanças serão frustradas. Eu vou ler aqui no versículo... Aliás, no versículo 5 ainda, que a gente já leu, ele diz assim: e aparta o seu coração do Senhor. Então, ao confiar nos homens, nas promessas dos homens e nas coisas que os homens nos prometem, nós vamos ver também hoje, né, uma fonte de muita esperança que são as riquezas materiais, né? Muitos buscam depositar a sua confiança, a sua esperança nas riquezas materiais e se frustram. Mas, enfim, aqui diz, quando você deposita a sua esperança em seres humanos falhos, seu coração está se apartando do Senhor. O seu coração, ele, ao invés de depositar a confiança dele na palavra, irá se afastar do Senhor e nós veremos que o resultado disso não é bom. No versículo 6 diz aqui, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos, do deserto, na terra salgada e inabitável. Muito bem, então eu fui pesquisar um pouco essa palavra, né, que diz aqui que o homem que confia em outros homens, o coração dele se aparta, né, se afasta do Senhor, e ele será como a tamargueira no deserto. E eu vi algumas fotos desta árvore, de uma árvore no deserto, ela fica isolada, num lugar seco, né? Então não tem as fontes da vida, não tem a água. E é interessante a palavra, aqui no caso essa árvore, esse arbusto, aqui na João Ferreira de Almeida foi traduzido como tamargueira, mas em outras versões é traduzido como junípero, que também é um tipo de planta, né? Mas no original hebraico, a palavra original é aroer, que quer dizer, primeiramente, quer dizer nu, despojado ou destituído. Então, essa palavra ela foi usada como, de forma para significar uma árvore, né? É o junípero ou cipreste. Eu estou olhando aqui o dicionário de hebraico. Mas esta palavra tem um duplo sentido. Então, mostra que, ao depositar nossa confiança nos homens e não em Deus,
nós nos tornaremos desprovidos, ficaremos descobertos da proteção que a palavra de Deus nos dá. Eu teria muito a falar sobre essa proteção, mas eu quero adiantar. Quando a gente confia em Deus, quando a gente anda de acordo com a palavra de Deus, esta palavra ela se torna um refúgio, uma proteção para nós. No versículo 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, ou esperança, né? Tem algumas traduções. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Este é o homem que deposita a sua confiança, ou seja, a sua esperança, a sua expectativa no Senhor. Aí ele faz aqui uma referência ao Salmo 1, né? Que é como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação apropriada e cujas folhas não caem. E tudo quando fizer prosperará, como diz lá no Salmo 1. Gente, então, muito importante, o primeiro caso que nós vemos é não depositarmos a nossa confiança, nossa expectativa nos homens, mas no Senhor. Se você já recebeu promessas de homens, às vezes até um político, né? Tem muita gente, eu conheço alguns irmãos que trabalham para políticos e dependem daquilo ali para viver, né? Então a gente recebe promessas, as pessoas dizem as coisas, prometem coisas, mas nossa expectativa não deve estar nas pessoas, mas no Senhor, certo? E o Senhor, ele honra aquilo que ele falou. Deus honra a sua palavra. Muito bem, então, eu gostaria de ler aqui Mateus, aliás, eu acho que é Marcos. Marcos capítulo 4, queridos, onde tem a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela está em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Eu quero ler aqui o significado que Jesus falou sobre a semente que cai entre os espinhos. Ele diz assim: e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. As riquezas materiais, elas são, aqui é chamado de engano, o engano das riquezas, Jesus falou. Nós veremos que, quando nós depositamos a nossa confiança nos bens materiais, nas riquezas materiais, o nosso coração, ele começará a vai identificar que ali é o nosso tesouro, e o nosso coração, ele automaticamente, ele vai começar a depositar sua expectativa, sua esperança nas riquezas. Ocorre que tudo neste mundo, ele é passageiro. As riquezas, elas podem ser roubadas, né? Bens materiais podem degradar, né? Perder o valor, e o nosso coração vai estar ansioso e inseguro exatamente por causa disso. Então, eu quero mostrar a você que é necessário, né, direcionar o nosso coração para que ele possa ter a esperança sobre Deus e não sobre os homens, nem sobre os bens materiais. Então vamos lá para Mateus, no capítulo 6, aqui do versículo 19. Vamos ler o versículo 19 até o versículo 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam.
porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O nosso coração, ele seguirá aquilo que nós estivermos entesourando. Essa palavra tesouro aqui, eu verifiquei no original, e ela significa primeiramente o local onde a gente armazena as coisas preciosas. Algo semelhante a um cofre. Era um local lá, um cômodo, uma coisa que eles usavam na época, onde você depositava as suas coisas mais preciosas, né? Provavelmente era um local bem protegido, como é hoje os que têm cofre. É um cofre, geralmente se coloca lá as coisas mais preciosas. Então, essa palavra tesouro era este lugar. E aí, também as coisas que vão sendo depositadas lá, elas também acabam sendo chamadas pela mesma palavra. Eu esqueci aqui qual é a palavra original grega. Mas, enfim, nós, amados, nós trabalhamos duro no nosso dia a dia, né? Para ter as nossas coisas, né? Para juntar, não juntar necessariamente, mas a gente poder usufruir das coisas que Deus nos dá. Só que quando nossa vida é focada em apenas acumular bens, nosso coração ele se voltará para esses bens, exatamente porque é onde nós estamos colocando nosso esforço, nosso tempo, nossa dedicação maior, né, geralmente acaba sendo para o trabalho, né, no nosso ganha-pão. E aí a gente, se começar a acumular bens, começar a acumular riquezas, nosso coração vai começar a depositar a sua esperança nesses bens, nessas riquezas. Nós colocarmos essas coisas, os bens materiais, como nosso tesouro, como prioridade na nossa vida, e começarmos a acumular bens, né? Então, é importante a gente entender que nós precisamos direcionar o nosso coração para ainda depositar a esperança em Deus. O que é que eu percebo, o que é que eu, até como pastor, já percebi isso, já vi muitas histórias de pessoas que Deus começa a prosperar, Deus começa a abençoar a pessoa, e as ofertas da pessoa não acompanham o ganho dela. É comum pessoas, quando ganham pouco, né, se convertem a Jesus, aí Deus vai abençoando ali a vida dela, né, ela ganha, sei lá, um salário mínimo, aí ela vai e tira 10%. Né? Geralmente, quando você começa na fé, ganha pouco, aí você é bem fiel ali no dízimo, tira 10%, tira às vezes até mais e tal. E aí Deus começa a abençoar, e a pessoa começa a prosperar, e começa a aumentar a sua renda, começa a acumular alguma coisa, aí a porcentagem não acompanha aquilo ali. Ela vai ficando mais próspera, mas não oferta mais. Isso é um risco para a pessoa, isso é um problema, porque ela estará ensinando ao coração dela a depositar a esperança dela nos bens. Ela não estará ensinando o coração onde estão as verdadeiras riquezas. E aí ela vai automaticamente. Isso não é algo que você pode nem perceber isso. Mas se você não oferta o suficiente, se a sua oferta não cresce junto com a renda que você está recebendo, então isso mostra que o seu coração não está pondo a esperança em Deus, né? Nós vamos ver isso. E isso será um problema muito sério. Vamos aqui para 1 Timóteo, no capítulo 6. Nós vamos ver, ele vem falando aqui, se eu não me engano, aqui no versículo 10. Ele diz exatamente, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O apóstolo Paulo vem ministrando sobre isso. E ele vem e ele diz algo aqui que eu acho tremendo. Olha só aqui no versículo 17, ele diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança, olha só, na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Observe que é possível você, na medida que você vai acumulando bens,
Você vai começar a depositar a sua esperança, a sua expectativa, a sua confiança nas riquezas que são incertas. Olha, observe, é por isso que Jesus falou lá em Marcos 4, na parábola do semeador, que a semente da palavra ela acaba sendo sufocada quando a pessoa ela cede, né, ao engano das riquezas. Por que o engano das riquezas? Porque as riquezas materiais, elas tentam lhe dar uma falsa sensação de segurança. As riquezas materiais, quem é rico, ele se sente mais seguro com base nas riquezas materiais. Só que ela, aqui no versículo, né, que estamos lendo, 1 Timóteo 6,17, ele fala: não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Na hora que você deposita o seu coração na incerteza das riquezas, o fruto será ansiedade, preocupação e medo. Eu não li, mas está lá em Mateus capítulo 6, se você vê o que é que Jesus vem falando, você vai ver que o resultado de você começar a acumular bens sobre a terra e depositar seu coração nesses bens, o resultado será ansiedade, preocupação, medo, né? Enquanto que a esperança bíblica ela traz para você paz, ela traz gozo, né? Deixa eu não me perder aqui no horário, irmãos. Muito bem, vamos ver aqui. Temos tempo ainda. Certo? Então, as riquezas materiais, elas são uma outra fonte que tenta lhe trazer esperança, só que é uma esperança que não é a esperança bíblica, é uma esperança enganosa. E qual a solução? O que é que eu preciso fazer como cristão, como discípulo de Jesus? O que eu tenho que fazer para que o meu coração, né, ainda que Deus me prospere, ainda que Deus vá me dando condições de ter mais coisas, ter bens, não é errado, não é pecado você ser uma pessoa rica, né? Eu conheço, já vi muitos testemunhos de irmãos que têm muitas boas condições, que são empresários, são altos funcionários do governo, têm bens, né? Então, como fazer, como ministrar o nosso coração para que nosso coração não se torne, não vá, né? Não deposite sua confiança na incerteza das riquezas. E aí a solução está aqui no versículo 18, que façam o bem, falando aqui dos ricos, né? Enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, né? Acessíveis, sociáveis. No versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Então, gente, é importante, é necessário, é fundamental que na medida em que Deus vá nos prosperando, nós também aumentemos a nossa contribuição para a obra de Deus, para ajudar pessoas. Na medida em que Deus vai lhe abençoando mais, você deve aumentar também, correspondentemente, a sua oferta ao Senhor. Isso é algo até que o pastor da igreja que nós congregávamos, né, o pastor Tassos Licurgo, ele sempre falava isso, né, que a questão do dízimo, da oferta, tudo isso você deve ter cuidado para procurar mostrar, né, fazendo essa atitude de ser um dizimista, ser um ofertante, você ministrar o seu coração para não se deixar levar pela esperança depositada nos bens materiais. Certo? Tem muita coisa a se falar sobre isso, mas como eu não estou ensinando sobre a oferta, nem dízimo, essas coisas, eu estou usando aqui no contexto da esperança. Então já vimos que é necessário a gente ter essa atitude de coração. Eu quero ler aqui uma passagem muito interessante em 1 Crônicas, no capítulo 29. Deixa eu ver aqui, versículo 12. O contexto aqui, queridos, deixa eu ver se eu botei certo mesmo aqui. 1 Crônicas 29, é isso mesmo, né? Eu vou explicar aqui o contexto.
ele diz aqui no versículo 12: riquezas e glória vêm de ti, vêm de diante de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o teu nome e da tua glória, o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu, tu damos. Aí tem muitas outras coisas que Davi vem falando aqui. Certo, queridos? E eu estava vendo uma pregação de um pastor americano, ele falando sobre o valor ofertado por Davi e pelo povo de Israel. Porque Davi tirou do seu próprio tesouro, ele tirou uma grande soma de valor lá do seu tesouro pessoal, né? O povo de Israel viu aquilo ali e começou também a ser incentivado a ofertar. E o valor total, né, que fizeram assim um valor mais ou menos de quanto teria sido essa oferta que Davi e o povo de Israel fez para o templo do Senhor. Em ouro, em pedras preciosas, usando valores de hoje, seria equivalente a 5 bilhões de dólares. Certo? 5 bilhões de dólares, que dá, se a gente fosse usar a cotação de valores de hoje, daria mais ou menos em torno de 20 bilhões de reais. Não é milhões, certo? É bilhões de reais. Essa foi a oferta dada pelo rei Davi e, se eu não me engano, tornou equivalente a 2 bilhões de dólares, que eu me lembro mais ou menos que o pastor falou, e o povo de Israel deu em torno de 3 bilhões, a nação inteira. Então veja só para você ter uma ideia, né? Um valor alto aí que é a Mega Sena da virada. Eu não jogo, mas eu fui olhar o valor que está previsto. A Mega Sena da virada, ela está prevista pagar quase 70 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Mas são milhões, está na casa dos milhões. A oferta que o rei Davi deu junto com o povo de Israel chegou à casa dos bilhões em valores, claro. Estão fazendo aí uma aproximação, pegando o peso de ouro que eles deram, de prata, de ouro, e foi pesado, e traduzindo para os dias de hoje, pelo peso pelo valor da grama do ouro, se chega a um valor assim quase absurdo. Então, por que o rei Davi ele depositava a confiança dele no Senhor? Como ele fazia para ser um homem tão rico como ele era e ainda assim depositar toda a sua confiança no Senhor? Então, ele dava altas ofertas, né? Isso é que é oferta, ofertas altíssimas. Então, queridos, é como diz na palavra, Deus vai te abençoar, vai te prosperar, não retenha a sua mão, continue ofertando cada vez mais ao Senhor, proporcionalmente, não deixe de fazer isso, porque isso estará ministrando ao seu coração, mostrando que o seu coração está, né, expectando, né, com a sua esperança em Deus, e não no dinheiro, e não nos homens, certo? Eu quero também mostrar a você aqui como é importante a gente vigiar nessa questão aí da nossa esperança, para que a gente não caia no erro deste rapaz aqui. Ele é bem conhecido nesse caso. Eu vou ler a versão de Lucas aqui, que é o tal do jovem rico. Aqui a versão de Lucas, né, acho que a maioria das pessoas que são já evangélicas, já ouviram pregações, deve ter ouvido falar desse jovem. Foi um jovem que chegou até Jesus, chamando ele de bom mestre, aí Jesus confronta ele, e aí ele pergunta: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: você já sabe os mandamentos: não matarás,
não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, etc. E aí o jovem diz, essas coisas aí eu observo desde que eu era criança, né? Desde a minha meninice. E aí Jesus pega ele pelo pé, né? Jesus, ele diz logo assim, vamos ver aqui, Lucas 18, versículo 22, diz assim, e quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Eita, que coisa, né? Que coisa! Será que se Jesus pedisse para a gente vender todos os nossos bens, nós venderíamos para segui-lo, né? Esse jovem, ele guardava os mandamentos, mas a esperança dele não estava em Deus. Jesus confrontou ele e pediu uma mudança, né? Você quer algo melhor, né? Numa das versões, eu acho que nessa daqui, eu não sei qual é, mas essa passagem tem outras versões. Uma delas, né, lá no outros evangelhos, Jesus disse, se queres ser perfeito, vai e faz isso. Então o jovem queria algo mais, mas ele teria que abrir mão de mamon. Ele teria que abrir mão da esperança dele que estava posta sobre o dinheiro. Né? Ele depositava a esperança dele, a confiança, a expectativa dele nos bens que ele possuía. E Jesus pediu, Jesus não queria nem um centavo daquele jovem. Jesus mandou ele vender aqueles bens e dar para os pobres. Jesus não queria o dinheiro do jovem. Jesus queria o coração do jovem. E o coração do jovem estava nas riquezas, nos bens materiais. E ele não estava disposto a abrir mão desses bens materiais. Então o coração daquele jovem se tornou aprisionado, né? Aquele tesouro dele, porque era o que ele acumulava, era onde estava o coração dele. E nós, para que nós possamos manter o nosso coração em esperança em Deus, nós precisamos nos enriquecer de boas obras, nós precisamos ofertar, né, ser fiel. Na medida que Deus vai aumentando a nossa renda, nós precisamos também aumentar a nossa contribuição. Eu me lembro de uma história de uma igreja lá, que foi a igreja onde eu fui ordenado pastor, e tinha uma família que estava lá fiel, eles estavam todo o culto lá, e eles pediam oração, no caso a liderança da igreja, por causa de uma questão de herança que eles estavam lá, numa situação que era perigoso eles não receberem, e aí eles começaram a frequentar a igreja, estava lá sempre frequentando a igreja. E quando essa herança saiu, né, porque a gente orou, Deus fez, realmente Deus agiu em favor deles, e eles receberam aquela herança. Depois que eles receberam aquela herança, eles desapareceram da igreja. Esse é um caso que eu lembro, né, que está bem claro aqui na minha memória, né, foi histórico esse caso aí. Então eles realmente não queriam saber de Deus, eles queriam saber do dinheiro. Dinheiro, ele dá essa promessa, bens materiais, eles são uma falsa herança, aliás, uma falsa esperança, eles fornecem uma falsa esperança, uma esperança incerta, e que se o nosso coração não for direcionado, ele vai depositar sua confiança no dinheiro e não em Deus, e isso vai provocar ansiedade, vai provocar medo, insegurança, enquanto que a esperança bíblica ela vai trazer para nós gozo, alegria, paz e segurança, porque está posta sobre a palavra de Deus, a palavra eterna. Amém, amados? Então, Deus abençoe aí a todos, medite nessas coisas e direcione o seu coração para ser generoso, para que o seu coração seja ministrado a depender de Deus e não dos bens materiais. Que a paz do Senhor, né, a paz de Jesus Cristo seja com a tua vida, em nome de Jesus, né, e até a próxima semana aí, em nome de Jesus.